Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 22. Ou abre sua Bíblia, ou abre seu celular. Abre alguma coisa aí que tem a palavra de Deus, amém? Gênesis capítulo 22. Santo, poderoso Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Deus da palavra, Deus da vida. Aleluia. Essa palavra, queridos, não é uma palavra doce e suave. É uma passagem que nós conhecemos já, é uma palavra relativamente não, é uma palavra pesada. Mas é uma palavra tão importante, queridos, tão importante para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque o caráter de Deus é abençoador. Deus é abençoador, amém? Deus é abençoador e Deus é amor. Mas também Deus não é brincadeira. O que Deus espera de nós é um relacionamento verdadeiro com Ele. O que Deus espera de nós é que Ele seja Rei sobre nossas vidas, Senhor sobre nossas vidas. E Jesus como Senhor das nossas vidas, é muito mais do que ser evangélico. É muito mais do que ir à igreja. E é sobre isso que essa palavra fala, porque eu creio que essa é uma noite de entrega. É uma noite que Deus vai te levar a abrir mão e a entregar o que te segura de fluir com Deus, de seguir o plano que Deus tem para a tua vida, de viver a bênção de Deus. Amém? Gênesis capítulo 22 diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Disse: Abraão. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. E Deus disse: tome o seu filho, olha isso, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu vou te mostrar, ofereça a ele como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para a fogueira do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Nós temos fogo e temos lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhada juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus estava indicado, Abraão constituiu um altar e arrumou a lenha sobre o altar sobre ele, e em seguida amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu único filho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui conosco, Senhor.
pela tua misericórdia, porque nós não merecemos, mas pela tua graça, pelo sangue de Cristo, o Senhor está aqui, pela obra da cruz, o Senhor está aqui. Porque nós estamos aqui, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, que o teu Espírito venha falar conosco nessa palavra, Pai. Que o teu Espírito venha trazer revelação, Senhor, não a revelação, Senhor, coletiva, mas a revelação individual no coração de cada um, Senhor, que aqui está, Pai. Através dessa mensagem, que o teu Espírito Santo toque, transforme, cure, liberte, Senhor, cada vida e cada família desse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, valida, Senhor, a tua palavra nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, te agradecemos, Pai. Aleluia. Eu queria que você imaginasse essa história, que você está lá. Vem comigo nessa história, assim, no sentido de, vamos entrar nessa história, vamos lá junto com Abraão, porque nós lemos esse texto e todos nós aqui, ou a maior parte de nós já lemos tantas vezes, infinitas vezes, sei lá, quantas vezes nós já lemos isso. A gente já conhece aqui o que aconteceu, o porquê, enfim. Mas, quando a gente para e mergulha e entra na história e começa a entender o coração do Abraão, o coração de Isaac, o propósito de Deus, isso é o que a Bíblia diz de meditar na palavra de Deus, e isso traz transformação para nós. Isso traz mudança para nós. Então, entra nessa história, não fica apenas ouvindo, mas mergulha, fecha seus olhos, imagina o que aconteceu aqui, porque Abraão, ele não podia ter filho, já era velho, teve aquela história toda, e a Sara não podia engravidar, e já tinha 99 anos, e aí veio a promessa de Deus, e a Sara até em algum momento deu risada, achou que, falou, como que eu vou engravidar? Eu, nessa idade, não tem como. Duvidou até da promessa de Deus, e Deus exortou ela, enfim. Então a gente não está falando de um filho qualquer. A gente está falando de um caso muito difícil, na verdade não difícil, um caso impossível de ter um filho. E Deus deu esse filho já em idade avançada para o Abraão. E havia uma promessa sobre a vida do Abraão também, uma promessa de pai de multidões, pai de nações. E ele já velho, não tinha filho. De repente vem um filho para ele, e eu imagino, você consegue imaginar comigo o coração? Imagina aquela bênção que você está esperando há tanto tempo, que você ora por isso há anos e anos e anos e anos, e parece que vem os momentos em que você nem acredita mais que vai receber aquela bênção, e de repente Deus fala com você e anima de novo a sua fé, e aí chega o grande dia e você recebe aquela bênção. Aquela bênção está na tua mão. Era esse o coração do Abraão. Ele tinha algo que não era apenas uma bênção, era uma promessa de Deus para ele, uma promessa de chamado, uma promessa de gerações, uma promessa de bênção pessoal para ele. E ele está nesse contexto e nesse momento. E vivendo a vida dele com o filho, que o próprio Deus diz para ele, o filho a quem você tanto ama. Deus sabia o quanto Abraão amava esse menino, o Isaac. E aí, num belo dia, Deus chega para o Abraão e diz, Abraão, pega o teu filho. Olha o comentário de Deus. Ele não precisava ter dito isso. Ele só tinha esse filho. Deus podia ter dito, Abraão, pega o seu filho e vai lá para o Monte Moriá. Mas Deus disse para ele assim, pega o teu filho. Detalhe, o seu único filho. Tem mais. Esse a quem você tanto ama. Deus conhecia o coração do Abraão. Ele sabia o que aquele menino significava para Abraão. Deus colocou Abraão numa prova, e numa baita de uma prova. Talvez nenhum de nós passou por isso, talvez nunca passe, tomara. Mas, inevitavelmente, queridos, Deus em algum momento vai te pedir alguma coisa. E talvez essa seja a noite que Deus está te pedindo alguma coisa.
para você abrir mão de alguma coisa, ou para você entregar alguma coisa. E não é porque Deus é ruim, porque quando nós olhamos isso daqui, esse é um pedido que Deus faz para o Abraão, que é desumano. É desumano isso. Pedir um filho, o único filho que ele tanto ama, depois de 99 anos esperando para ter um filho, e Deus vai e pede para, ele não pede para entregar o filho, pede para ele ir lá sacrificar o filho. É desumano. Não tem quem aguente uma coisa dessas, uma entrega como essa. Eu queria que você parasse um minutinho, vou te pedir para você fechar seus olhos. É importante isso. E que você fizesse uma avaliação da sua vida agora. O que está no seu coração hoje? Qual é a área da vida? São tantas coisas. Pode ser sua reputação, que você tanto ama. O seu único filho. Sua reputação, seu orgulho. Uma zona de conforto em que você vive. Pode ser um pecado que você gosta e que você esteja muito apegado a ele, que você goste demais dele. Pode ser uma área de reprovação da tua vida. Pode ser um sonho. Pode ser um sonho que você tem e que não é o sonho que Deus tem para a tua vida. E você já sabe disso, mas continua sonhando com isso. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer? São tantas coisas, mas o que é que você ama tanto, a ponto de desagradar a Deus, a ponto de colocar em xeque, se você ama mais isso, seja lá o que for, do que o próprio Deus? Porque Deus não tinha interesse nenhum de sacrificar Isaac. Deus não tinha interesse nenhum de judiar do Abraão. Mas o plano e a bênção que Deus tinha para o Abraão era tão grande, que Deus precisava ter o coração do Abraão na mão dele. Tem coisas que Deus quer colocar na sua mão e bênçãos para você, que Deus quer te dar e quer te abençoar e quer te conduzir nesse processo. Mas Ele precisa ter seu coração 100% na mão dele, sem nem um pouquinho de divisão. Ele no centro, Ele como nós louvamos e cantamos, Ele como a prioridade número 1 absoluta, incontestável no seu coração. E se tem algo que toma o lugar dele, essa coisa, essa pessoa, esse sentimento, seja lá o que for, Deus está te pedindo para que você entregue isso para Ele nessa noite. Que você abra mão disso. Porque essa entrega que você vai fazer para Ele é o que vai destravar a sua vida, destravar seu coração para viver a promessa que Deus tem para você. Tantas vezes nós ficamos perguntando: Senhor, mas o Senhor me deu uma promessa, como Abraão dizia, o Senhor me deu essa promessa, por que eu não tenho um filho? Por que essa promessa não chega na minha mão? Por que essa bênção não vem? Por que não acontece? Eu já orei, e já vieram me profetizar isso, e já recebi profecias, já recebi palavras confirmando isso, já tenho tudo, só falta acontecer, mas não acontece. Essa é a noite, queridos, de você entregar para Deus o que está bloqueando a bênção de Deus sobre a tua vida. Ele em primeiro lugar, acima de qualquer coisa. Olha que ponto ele chegou com Abraão. Olha que ponto ele chegou com Abraão para poder ter o coração do Abraão 100% na mão dele. Deus não fez isso para Abraão porque ele é ruim, ou porque ele não gostava do Isaac, ou porque ele queria judiar e mostrar que ele é Deus, nada disso. O que Deus queria, essa foi uma ação totalmente por amor. Deus queria o coração do Abraão 100% na mão dele. Porque ninguém vai saber cuidar melhor do seu coração, dos seus sonhos, da sua vontade, do que o teu Criador, do que o teu Salvador, do que o teu Deus. Ele sabe exatamente o que é melhor para você. E se tem algo no teu coração que pode desviar o teu caminho, te desviar da vontade dele,
Ele quer tirar isso do seu coração. E às vezes dói, porque depois que Deus pediu isso para o Abraão, depois que Deus pediu essa entrega, e eu gostaria que você, durante essa mensagem, fizesse um paralelo com a tua vida, com esse algo que Deus está pedindo para você entregar. Depois que Deus pediu para ele, depois que Deus pediu para Abraão, depois que colocou ele nessa prova maluca, nessa coisa louca, Abraão entrou num processo. E é assim que funciona com a gente. Quando Deus pede para a gente entregar alguma coisa, dificilmente a gente consegue entregar de bate pronto. Porque Deus não pede para você entregar coisas simples. As coisas simples a gente é liberto pela comunhão da igreja. As coisas simples nós somos libertos os irmãos orando. Nós somos libertos de coisas simples por consagração, jejum, oração, enfim, a nossa vida cristã. Nós somos libertos das coisas simples de várias formas. Quando chega ao ponto de Deus pedir para você entregar alguma coisa, meu irmão, aí vai doer. É pesado. Porque é algo que só Ele consegue tirar. Você não vai conseguir tirar sozinho de você. Por isso, quando Deus pede algo para você entregar, inevitavelmente você entra num processo. E esse processo foi o que aconteceu aqui com Abraão. Abraão, depois que Deus pede para ele, você consegue imaginar isso aqui? Na manhã seguinte, no verso 3, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e o filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto. Ele não estava cortando lenha para fazer um holocausto como era comum para ele já fazer. Ele estava fazendo lenha, cortando lenha para queimar o corpo do filho dele. Você consegue imaginar a cabeça desse homem como é que estava? Cortando lenha. E ele sabia o que ele estava fazendo, ninguém mais sabia, só ele. Mas ele estava cortando a lenha. E eu imagino, isso a Bíblia não fala, mas eu imagino ele cortando a lenha e pensando: o meu filho vai queimar nessa lenha, ele vai queimar nessa madeira. E vai ser o corpo dele, porque eu já vou ter matado ele com a faca. Olha o processo que ele estava vivendo. Esse processo, quando Deus pede alguma coisa para você, algo que está doendo no seu coração e que você não quer abrir mão, algo que você tem que lutar para abrir mão, que você não quer soltar, você começa um processo, e é um processo dolorido. É um processo de desligamento. Deus começa, é como se algo tivesse nas entranhas aqui, ligado, como os nossos órgãos são ligados ao nosso corpo, através de veias sanguíneas, através de, das coisas aí do corpo. É como se começasse a cortar um pedaço da veia e outra veia, e corta isso, e corta todas as ligações, até que isso saia. Porque essas coisas que roubam o nosso amor de estar 100% na mão de Deus, elas estão nas entranhas, nós nem identificamos, é difícil até de identificar, se Deus não for claro, é até difícil de identificar, porque já faz parte das nossas vidas. E depois disso vem outra situação terrível para Abraão, porque a gente vai lendo aqui, vocês vão ver, não melhora a história, ela só vai piorando cada vez mais. Além de cortar madeira, em seguida diz assim: e Deus tinha indicado no final do verso 3, verso 4, no terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu. Ele andou 3 dias com esse menino, carregando a lenha, a faca e o fogo, para fazer o holocausto desse menino.
Imagina o coração desse homem, gente. Não foi alguma coisa que Deus falou e ele foi lá e acaba logo com isso. Deus mandou, pronto, então tira, acabou. Se é para tirar, vamos tirar logo. E não foi assim não. Ele caminhou 3 dias com esse peso nos ombros dele, imaginando que ele vai sacrificar o filho dele. E o filho dele caminhando do lado, comendo com ele, bebendo com ele, caminhando e conversando com ele. Imagina o sentimento de traição, o sentimento de sei lá eu o quê, de incapacidade que ele estava caminhando, os conflitos no coração dele, imaginando, eu tenho que fazer isso mesmo? Será que eu estou ouvindo, eu entendi o que eu tenho que fazer? Enfim, os conflitos dentro do coração, e essa é uma outra fase desse processo, porque o primeiro é a gente entender o que está acontecendo, entender que a gente tem que abrir mão de algo que Deus está pedindo para nós, e em seguida começam os conflitos por conta de abrir mão disso, que em seguida ele fala aqui no verso 6, eles chegam até o local e os servos ficam para trás e vai só o Abraão e o menino, e Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele levou o fogo e a lenha, o fogo e a faca. Você imaginou, queridos, o pai colocando a lenha nos ombros do filho para fazer um holocausto com o filho? É uma loucura isso. Não tem como. Eu estava meditando nessa palavra aqui e eu estava chorando, porque eu comecei a imaginar aquela situação e eu chorava como criança de desespero, porque eu fiquei imaginando como é que estava o coração do Abraão. E quando Deus pede, queridos, para a gente entregar alguma coisa, é assim que dói, é dessa mesma maneira que dói, porque nós não queremos entregar, nós não queremos abrir mão. Você não quer abrir mão de algo que você carrega há muito tempo. Você não quer abrir mão de algo que você acha que é bênção para a tua vida, mas no fundo, você sabe que não é. Você não quer abrir mão, você não quer soltar o que já está nas entranhas, já faz parte de você e da tua vida. Você não quer soltar o que você acha que Deus está olhando para você e concordando de alguma forma, ou que, mesmo que você saiba que aquilo não é bom, ou talvez até pecado, até obviamente desagrada a Deus, mas no meu caso Deus está permitindo, está tudo bem. No meu caso, Deus é longânimo e está permitindo. Nós não queremos abrir mão dessas coisas, e para abrir mão dessas coisas, dói. Preço de lágrimas. E aí vem o maior conflito e a facada final, quando eu imagino aqui o Isaac dizendo para ele: pai, sim, meu filho, nós temos o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro? Já imaginou isso? O filho falando, para qualquer ser humano que falasse isso já ia doer. Agora você imagina seu próprio filho falando isso para você. Ô pai, eu estou achando estranho aqui, porque eu estou vendo que tem o fogo, está aqui, a lenha, está tudo pronto aqui, você já arrumou, mas cadê o cordeiro? Pai, a quem eu confio, quem eu ando, quem eu amo, você que é o cara que eu confio, cadê o cordeirinho que você vai sacrificar? Gente, eu imagino o coração do Abraão aqui. É uma coisa desumana. É impossível suportar uma coisa dessa. Eu creio que para qualquer um de nós aqui. Eu imagino que Deus deve ter dado uma graça muito grande para o Abraão chegar nesse ponto. Uma graça do tamanho do propósito que Deus tinha para ele. E essa é a questão. Por mais difícil que seja para você abrir mão de alguma coisa que está intrínseca em você, por mais difícil que seja, Deus vai te dar graça do tamanho do propósito que Ele tem para a tua vida, para você se libertar disso. Ele vai te dar graça, não é na tua força que você faz isso. Não é porque você decide fazer isso. Não é porque você é um crentão que você vai fazer isso. Porque nós não temos forças em nós mesmos. Você vai abrir mão do que precisa abrir mão, porque Deus vai te dar graça para fazer isso.
Porque Ele vai te fortalecer para fazer isso. Porque Ele vai dizer para você ser forte e corajoso. Eu te ajudo. Aleluia. Quando nós não entregamos, querido, as coisas que Deus pede, essas coisas que nós carregamos ao longo da vida e que Deus, nós já sabemos que devem ser entregues, devemos tirar das nossas vidas, devemos abandonar ou devemos sair. Quando nós não entregamos, essas coisas se tornam extremamente pesadas, muito pesadas para carregar. Elas vão se tornando cada vez mais pesadas, porque aquilo não faz parte do plano que Deus tem para a tua vida. E isso pode ser tantas coisas, não tem como aqui a gente dar exemplo de tudo. Isso pode ser a tua profissão, pode ser o teu negócio, pode ser, sei lá, o amor a alguma coisa. São infinitas coisas. Cada um de nós tem uma vida, cada um de nós uma pessoa diferente, e Deus conhece individualmente o coração de cada um de nós, e não tenha dúvida que cada um de nós tem algo para tirar e entregar para Deus, para que Ele seja o maior amor do nosso coração, para que o seu coração e o meu coração esteja 100% nas mãos dEle. Junto com essa entrega, quando você entrega, vai embora também o seu medo. Vai embora o medo do futuro, vai embora a falta de esperança, vai embora as dores, vão embora, tudo vai embora. Porque o que roubava você da presença, do amor de Deus, da graça de Deus, o que roubava você de viver o relacionamento e o amor de Deus, foi entregue. Acabou. Não está mais nas suas mãos. Não está mais no peso dos seus ombros. E aí você vive a leveza de Deus. Aí chega o momento da entrega. Depois de todo o processo que o Abraão passou, depois do conflito, depois de tudo que ele passou naqueles 3 dias, nas perguntas do Isaac, nas conversas, nos pensamentos, nas noites que eu imagino que o Abraão passou aqui, suando frio, gemendo, tremendo, depois de tudo que ele passou, das dúvidas, das incertezas que ele passou, chega o momento da entrega. E o pior, para piorar mais ainda a situação, é que em todo o processo, durante todo o processo, até a hora da entrega, Deus está em silêncio absoluto. Deus não fala nada. Deus deu um comando para Abraão, pediu para ele entregar, e ficou em silêncio, não falou mais nada. E essa talvez seja a segunda maior dor. Porque quando Deus fala, acaba a incerteza. Quando Deus fala para nós algo, vem convicção. Mas quando Deus não fala nada, só vem desespero, só vem incerteza. E Abraão, eu imagino que nesses momentos de desespero e de incerteza, pelo silêncio de Deus, ele se apegava à promessa. Ele voltava o coração dele para a promessa. Meu Deus me disse que eu vou ser pai de nações e que me daria esse filho. Então, se eu sacrificar esse filho, Deus vai ressuscitar ele. Eu imagino que essa era a força do Abraão. A força que você tem que ter para esse processo, para passar por esse processo de entrega e para concluir essa entrega, é que o seu Deus é fiel para cumprir a promessa que Ele fez para a tua vida. O seu Deus cuida de você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe exatamente os seus sentimentos e o que você está passando. E Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer com você a partir do momento que você abrir mão desse sonho, abrir mão desse orgulho, abrir mão desse pecado, dessa reputação, seja lá do que for que você tem que abrir mão. E aí chega o momento e Abraão construiu um altar. No verso 9,
Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque. Até aqui o Isaque nem sabia, porque ele estava perguntando para o pai aonde estava o cordeiro. E o pai, sem resposta, fala para ele: Deus vai prover. Deus vai prover o cordeiro. Sem ver nada, sem entender nada, apenas pela fé, na promessa que Deus tinha dito para ele. Somente baseado na fé do que Deus havia falado para ele. Que aquele menino se multiplicaria, que seria a geração dele. Imagina o conflito na cabeça do Abraão, porque Deus deu o filho, cumpriu a promessa e daqui a pouco pede para matar o filho. Então pode ser que Deus vai ressuscitar ele, mas e se Deus não ressuscitar? E se Deus estiver bravo comigo? E resolveu não me dar mais essa geração? E se Deus resolveu... E se Deus cancelou toda essa promessa e não vai... Se eu fiz alguma coisa para Deus e Deus está bravo comigo? E no meio desse conflito todo, Abraão se voltava para a promessa. Não, meu Deus é fiel. Ele me prometeu e Ele vai cumprir. Amém, queridos? O que Deus prometeu para a tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele é soberano e poderoso. Só que Ele é tão soberano e tão poderoso. E tem um amor tão profundo por você, por mim. Que se precisar, se for necessário, Ele vai pedir um sacrifício. Ele vai pedir algo que dói. E isso não é porque Ele não gosta de você ou está bravo com você. Isso é porque Ele te ama. E talvez esse algo esteja atrapalhando a tua vida. E aí, no verso 10, então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu único filho. Após a obediência, o temor, vem a bênção e a aprovação, vem a resposta de Deus para a tua vida. Deus está em silêncio, Deus não está falando nada, não está conseguindo ouvir. Então é o momento de você arrancar do seu coração e entregar o que Ele está pedindo para você. Porque a partir do momento que você entregar e colocar nas mãos dEle, Ele sabe se vai chegar até o final do sacrifício, ou se é apenas uma prova de fé. Mas o importante é que se você se dispor a entregar, Deus vai entender que você realmente tem Ele como centro de todas as coisas na tua vida. E aí, a partir daí, vem a bênção, vem a resposta sobre a tua vida. Vem a promessa de Deus. Depois disso, no verso 13 diz: então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Depois da sua obediência, depois da sua entrega, vem a provisão de Deus. Vem a provisão de Deus. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocaustos em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente dos céus. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, eu juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas,
Tudo isso, porque você me obedeceu. Amém, queridos? Tudo isso, porque Abraão obedeceu. Tudo isso, porque você vai obedecer a Deus. Tudo isso, que a gente não tem a menor ideia. Quando Deus fala, queridos, quando a gente fala tudo isso, a gente está falando sobre muita coisa. Quando nós usamos esse termo, tudo isso, a gente está falando de muitas coisas. Agora, quando Deus fala tudo isso, é porque é muita coisa mesmo. Fica de pé, queridos. Aleluia. Só consegue entregar, meu irmão. Só consegue entregar quem confia muito em Deus. Se você não confiar em Deus, você não vai conseguir entregar. Se você não confia em Deus, então, talvez Deus vai ter que trabalhar um pouquinho mais no seu coração para você aprender a confiar nele. Porque nós não conseguimos entregar nada para alguém em quem a gente não confia. Se eu não confio em alguém, eu não vou entregar nada para essa pessoa. Nós só entregamos para quem confiamos. Mas se você confia em Deus, se você já passou por esse processo e já aprendeu a confiar em Deus, esse é o momento de você arrancar do seu coração, seja lá o que for, e entregar para Ele. Aquele sonho, aquele desejo de algo, de alguma coisa, seja lá o que for, que no fundo, você sabe que isso não é de Deus. É hora de entregar. Aquele medo, aquela preocupação com alguma coisa, aquele amor por alguma coisa, seja lá o que for. O seu emprego, pode ser o seu negócio, sua empresa, pode ser o seu filho, pode ser a família, pode ser a casa, pode ser o carro, pode ser o seu orgulho, pode ser a sua reputação, pode ser o seu ministério, pode ser os seus dons, pode ser tanta coisa. Mas seja lá o que for, se isso consome muito do seu amor, está na hora de abrir mão disso. Está na hora de colocar os pés da cruz. Está na hora de entregar para o Senhor.